2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos ler assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, vamos ler juntos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui. Nós já oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre a meditação da sua palavra. Irmãos, não há nada mais importante que tenha mais autoridade para a igreja do que a palavra de Deus. Todos concordam com isso? A palavra humana pode ter um peso, mas a autoridade maior está sobre a palavra de Deus. Os reformadores, eu vou iniciar dizendo sobre isso. Os reformadores do século XVI basearam todos os seus esforços e as suas obras também no fundamento comum. Que fundamento era esse, pastor? Na época era não ao Papa. Não, nada ao Papa. Ele não pode, ele não tem essa autoridade. Não ao bispo ou aos bispos, não, voltando para hoje, para o século de hoje, para os dias atuais, não aos pastores, não aos apóstolos, não aos evangelistas, mas o senso comum, os esforços que eles tiveram e as obras que eles escreveram, que lutaram, tinha esse fundamento: não ao Papa, não aos bispos, não aos concílios, não às tradições, só a Escritura é que tem autoridade. Mas nada. Eles basearam seus esforços nisso. Só a Escritura tem autoridade e o direito de ser obedecida. Só podemos obedecer uma palavra pastoral quando essa palavra pastoral está sujeita à autoridade da palavra de Deus. Paulo, ao chegar na cidade de Bereia, ele abre a Escritura, ele expõe a Escritura, ele prega a palavra de Deus, e os moradores de Bereia, eles testificam através da própria Escritura que o que ele falou era verdade. A autoridade não estava sobre Paulo, estava sobre aquilo que ele estava pregando, e eles foram lá para investigar, para ver se de fato aquilo que ele estava falando era verdade. Ela deve ter o papel normativo para a nossa vida. Ela deve ter o papel normativo para a igreja. Ela deve ser o papel normativo para que o pastor pregue. Não uma ideia, não uma tradição, não um invencionice do pastor. Eu me assustei esses dias com um gabinete que eu tive de um casal em que não existe mais pregação na igreja na qual eles saíram. Aí eu perguntei, talvez você possa estar se perguntando agora: como assim, pastor? Foi a pergunta que eu fiz. Como assim? Não há mais pregação? Disse: não há mais pregação, só temos revelações. Nós recebemos as revelações do Espírito através de um líder principal, e esse líder principal envia a revelação a todos os demais pastores, e os demais pastores passam a revelação que ele obteve, segundo ele, do Espírito, à congregação. Não precisam mais ter o trabalho. O pastor fica o dia inteiro deitado, esperando o WhatsApp chegar. Ah, chegou a revelação para a igreja hoje. Estou rindo assim, meus irmãos, é triste. É lamentável. É lamentável porque nós precisamos de nova reforma no nosso tempo. Nós precisamos de uma nova reforma para os dias de hoje, porque não longe desse testemunho que eu dei, nós temos visto isso. Nós temos visto muitos bispos, muitos pastores, muitos homens criando coisas, suas ideias, e dizendo: é a palavra de Deus, e não é a palavra de Deus, irmãos. Nos dias atuais, as lideranças das igrejas estão sendo ou cedendo às fortes tentações, no sentido de negligenciar, irmãos, de negligenciar a palavra de Deus, de tirar totalmente o poder da Escritura, no sentido de todo o esforço deixado pelos demais atrás, por aqueles que se esforçaram, para deixar um fundamento para a gente que não existe palavra humana que seja maior e tenha maior autoridade do que a palavra de Deus, irmãos. Quantos concordam com isso?
Não há nada de mais poderoso do que a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo, irmãos, é que alguns homens estão transferindo a autoridade da palavra de Deus escrita, essa palavra escrita que está nas suas mãos, estão transferindo essa autoridade da palavra escrita pela palavra oral, ou seja, por aquilo que eles entendem como suas próprias interpretações. Eles recebem as interpretações, suas opiniões, e eles entregam isso dizendo, assim diz o Senhor, aquele jargão que nós todos conhecemos. Irmãos, eu não estou jogando pedra em ninguém, não estou criticando ninguém, nós estamos tentando cuidar daquilo que é precioso para Deus, que é da sua vida. Você sabe o que é mais precioso na igreja para Deus? O povo de Deus. Deus não liga para isso aqui, ó. Deus não liga para isso. Cantamos aqui, tempos atrás, Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita no meio do povo dele na adoração. Se um dia tudo isso aqui acabar e vier um povo para o deserto e lá eles adorarem, lá Deus se manifestará a nós. Se formos para o meio de um ermo e ali a igreja se reunir, Deus se fará presente no meio daquele povo, irmãos. Isso, irmãos, é que tem acontecido infelizmente nos dias de hoje. Lá no Antigo Testamento, se a gente gostar, se você gosta de ler o Antigo Testamento, você não pode ler de outra forma, senão tendo a lei como maior autoridade naquela época. A lei era a maior autoridade. Das leis que foram estabelecidas por Deus, saíam todas as ordens, todas as direções e as obrigações para ordenar um povo, para que aquele povo pudesse rumar diante daquilo que Deus tinha preparado para ele, o que ele separou, para que aquele povo pudesse rumar, ou seguir para aquilo que Deus tinha preparado. Ele estabeleceu a lei, e a lei era a maior autoridade para aquele povo. Não tinha uma outra norma senão a própria lei, o objetivo principal da lei, ter sido estabelecida como uma autoridade, ou maior autoridade a ser seguida, era fazer desse povo, irmãos, 4 coisas importantes: um povo obediente. Para que a lei foi estabelecida? Para formar povos, ou um povo leal e obediente a Deus. Isso é no Antigo Testamento. Qual era o outro objetivo? Transformar esse povo obediente em um povo confiante, cheio de confiança. E olha o que aconteceu, o povo rumando para a terra prometida, aí tinha falta de pão, o povo rebelava-se, reclamava, falava tanta coisa, e Deus provia milagres, dizendo para eles: confiem em mim, porque eu sou Deus de Israel, eu sou o Deus que te tirei lá do Egito, da casa da servidão, e te trouxe para cá. Mas não só trabalhar no povo e fazê-los obedientes, confiantes, mas um povo temente a Deus. Isso é que a palavra de Deus promove, e um povo vitorioso. Nós cantamos uma canção aqui, eu não vou me lembrar exatamente qual foi o trecho da canção, mas vai falar que exatamente isso, aquele povo que se submete a Deus, que recebe a Cristo, que é e entende que Ele é sua bênção maior, sua autoridade, esse povo pode se declarar como o povo mais vitorioso da face da terra. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu sou um homem vencedor, porque quem está sobre mim venceu a morte. Quem está sobre a minha vida não perdeu para a morte, ele venceu a morte, irmãos. Deuteronômio capítulo 6, por gentileza. Lá atrás, volte lá no Antigo Testamento. Esse era o objetivo, irmãos. Ter a lei como uma única fonte e a maior segurança para aquele povo, era para deixá-los, transformá-los em um povo obediente, confiante, temente a Deus, e um povo vitorioso. Esse era o objetivo da lei. Deuteronômio capítulo 6, por favor, versículos, são vários, mas a gente vai ler só alguns. Verso 1 diz: estes, pois, são os mandamentos, ou os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passais para possuir. Para que, irmãos, leia, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, todos os dias da tua vida,
e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e cumprides, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Verso 7, leia. Tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, não só a eles, mas a geração, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Essa era a lei, a maior autoridade para aquele povo, para ordenar o povo, para levá-los até a terra prometida, como um povo obediente, confiante, temente a Deus e mais do que vitorioso. Todos os homens, irmãos, do Antigo Testamento, ainda estou lá atrás, todos os homens do Antigo Testamento que entendiam que a lei era a palavra de Deus, e também a maior autoridade, ou seja, a única fonte deles, obtiveram grandes benefícios obtiveram. Todos eles, irmãos. Passaram por lutas? Diga comigo, sim, pastor, passaram. Todos eles enfrentaram lutas. Todos eles enfrentaram tribulações. Daniel enfrentou tribulações. Josué enfrentou tribulações. Jeremias enfrentou tribulações. Todos eles enfrentaram tribulações, mas todos eles obtiveram resultados maravilhosos. Por quê? Porque entendiam que a única fonte da sua vida e autoridade era a palavra de Deus. Josué capítulo 23, ele vai relembrar ao povo, depois da sua trajetória, fechando o ciclo da sua vida, quando ele se despede do povo, ele vai contar o que Deus tinha feito a este povo, e dar uma ordem para eles: não abandone o Senhor, porque eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Mas ele lembra ao povo o que normatizava a vida deles, e dava para eles as bênçãos que eles tinham recebido. As vitórias que aquele povo recebeu no período de Josué, foram todas descritas por Josué, para fazer com que eles pudessem entender que não existe, irmãos, negócio maior do que acreditar, confiar, temer e entregar a nossa vida à autoridade da palavra de Deus. Não existe, irmãos, não existe coisa melhor e mais duradoura para a nossa vida, quando a gente submete a nossa vida à autoridade da palavra de Deus. O que ela diz é uma lei, o que ela diz deve ser uma lei para nós. Quantas vezes na minha própria vida, coisas que eu decidi fazer, coisas que eu estava inclinado a fazer, eu esperei Deus falar comigo pela palavra dele. E Deus me falou, irmãos, e na mesma hora, desculpa a expressão, eu botei a viola no saco e disse assim: eu sou um pecador desobediente mesmo. E eu me submeti àquela palavra, e aquilo, irmãos, norteou a minha vida, aquilo me levou para um caminho muito melhor do que se eu tivesse tomado a minha própria decisão. Meus irmãos, no Novo Testamento, como é que fica, pastor? Quem é a autoridade máxima do Novo Testamento? É Paulo, com as suas epístolas. A autoridade maior são as epístolas de Pedro, as epístolas de João. A autoridade maior é o Evangelho de Jesus Cristo. A autoridade maior, irmãos, a máxima é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho é o cumprimento de tudo que a lei e os profetas falaram. É o cumprimento daquilo que Jeremias profetizou, que Isaías profetizou, que o próprio Moisés profetizou. Que o próprio Moisés dizendo que vinha um varão muito melhor, muito maior, muito mais digno do que ele. O Evangelho de Cristo, irmãos, tem os mesmos objetivos. Quais são, pastor? Não é transformar só um homem obediente, primeiro é salvar este homem. O Evangelho de Cristo é o único capaz de pegar um pecador que ninguém dá mais nada por ele, exatamente como você e eu, e nos salvar, nos redimir, nos transformar em homens santos e irrepreensíveis e herdeiros do céu, irmãos. O Novo Testamento, o Evangelho é exatamente isso, tem os mesmos objetivos da lei, trazer obediência ao povo, trazer confiança ao povo, levar o povo a temer, mas, sobretudo, irmãos, é transformar o pecador em um homem
cheio do seu Espírito. É transformar esse homem num homem também confiante, temente, mas também um homem vitorioso. E Paulo vai nos mostrar em Romanos 8 a extraordinária obra que o Evangelho de Cristo fez por nós. Romanos 8, Paulo vai mostrar quais foram os benefícios desse Evangelho quando ele entrou na nossa vida. Quantos aqui receberam esses benefícios? Primeiro benefício, diga comigo, eu deixei de ter medo da morte. Que coisa boa. Tinha gente que passava em frente ao cemitério e não gostava nem de passar. Passava perto daquele negocinho no meio da rua, da esquina, assim, passava na outra esquina. Tinha medo de morrer, tinha medo de tudo. Irmãos, ele nos libertou do medo da morte. Ele nos libertou do medo do julgamento. Esses dias eu ouvi um pregador conversando com uma pessoa, um incrédulo. Ele estava num podcast e esse rapaz que estava entrevistando ele era um incrédulo. Ele perguntou para o rapaz assim: você tem medo do julgamento final? Ele disse: não, porque eu não estou devendo nada a ninguém. Aí o pastor, muito sábio, ele disse: rapaz, você já nasceu com uma dívida impagável. E o único que tem poder para pagar esta dívida, pagou por você sem te falar nada. Aí ele: você já vai falar de Jesus. Olha, você sabe que teve alguém que pagou uma dívida sua. Você sabe que tem uma dívida, só que você não quer admitir que tem essa dívida. É por isso que você fala que não tem medo do julgamento, porque você não quer admitir que você deve. Mas você deve. Todo homem nasce devedor de Deus. Todo homem nasce devedor de Deus. Todo homem nasce já com uma sentença de morte, e o único capaz de cancelar essa sentença é Jesus. E Paulo vai falar que isso foi um dos benefícios que Cristo, através do poder do Evangelho, trouxe a nós. Ele nos libertou do julgamento eterno. Romanos 8, capítulo 8, verso 1, todos conhecem o texto, mas é bom que a gente vá até ele e leia bem forte. Eu manuseio essa Bíblia com muito cuidado, porque ela é bem antiga, as folhas estão muito sensíveis. Romanos 8, verso 1, leia bem forte comigo. Agora, pois, bem forte, já nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Esse foi um dos primeiros benefícios, irmãos. Ele nos libertou do medo do julgamento, da condenação. Lá em Romanos 8, 18, ele nos libertou do medo do sofrimento. Crente passa por sofrimento? Impossível, pastor. Não, crente não pode sofrer. Crente que é crente não sofre. Crente que é crente não toma remédio de pressão. Crente que é crente não tem problema cardíaco. Crente que é crente não faz nem cirurgia do coração. Se o Alan tivesse aqui, ele estava rindo. Que o Alan abriu o peitão aqui, trocou a válvula lá, e agora está lá na casa dele se recuperando. Crente que é crente, pastor, não tem problema de saúde. Crente que é crente não passa por luta, por sofrimento. Romanos 8, 18, Paulo vai dizer isso: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, vamos ler juntos. Porque sabemos que toda a criação a seu tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Nós perdemos o medo do sofrimento porque nós sabemos que ele lapida o nosso coração, ele molda o nosso caráter e ele nos aproxima um pouquinho mais, irmãos, da semelhança de Jesus, que sofreu, mas venceu. Ele nos aproxima
nos assemelha um pouquinho mais com Cristo. Ele nos libertou das incertezas. Do contrário de tudo isso aqui que eu acabei de falar, irmãos, quando um indivíduo não recebe, não crê, desmerece a autoridade do Evangelho, esse indivíduo não tem muito o que esperar da parte de Deus. Quando ele desmerece, quando ele olha para isso aqui como um conto, como um veículo que os pastores usam para ludibriar as pessoas. Quando esse homem pensa assim, ele não tem direito a pedir nada a Deus. Esse homem, ele não pode esperar nada do que Deus possa dar para ele, porque ele desmerece aquilo que é a maior autoridade no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Vamos aplicar tudo isso. O que esse evangelho, irmãos? O que o evangelho, o que acontece com uma pessoa, quando ela, sim, submete-se, aceita esse evangelho como autoridade maior da sua vida, como Zaqueu, como aqueles homens de duro coração, próprio Nicodemos, que depois de tempos entendeu que aquele era o Cristo, o Filho de Deus, um doutor, um conhecedor, um mestre. Depois de tempos ele foi reconhecer. Então, irmãos, o que acontece com uma pessoa que se submete à autoridade deste evangelho e o que pode acontecer com aqueles que estão aqui nesta noite, que querem se submeter a este evangelho, que estão dizendo no seu coração: pastor, a partir de hoje eu me submeto ao evangelho. Sabe o que pode acontecer na sua vida? O que acontece na vida, 3 personagens eu separei aqui, se der tempo. Primeiro, ele remonta uma vida destruída pelo pecado. A especialidade de Deus é reconstruir a vida de um homem que o pecado destruiu. Ele pega aquele homem que o pecado amassou a sua vida. Eu conheci pessoas, talvez você conheça, de testemunho de pessoas que viveram na prática do pecado a vida inteira, que viveram, que usaram droga, homens que eram carregados, saíam do botequim carregados, homens que estavam em casas de recuperação para drogados, hoje são homens pregadores do evangelho. Deus tem esse poder em Jesus, pelo evangelho, de pegar esse homem e reconstruir a sua vida, porque essa é a especialidade de Cristo, pegar os perdidos e transformá-los, irmãos. Veja Maria Madalena, veja exemplo de tantos homens. Marcos capítulo 16, versos 9 e 10, aliás, Lucas capítulo 2, perdão, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 8, verso 2, por favor. Lucas 8, 2. Verso 8, 2. Todos juntos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Deus transforma, irmãos. Ele remonta, Ele reconstrói, Ele dá um novo significado a essas pessoas, irmãos. Cristo tem o poder de remontar toda a vida, todo lar destruído Ele tem poder de remontar, de reconstruir lares destruídos. Ele tem poder de reconstruir casamentos destruídos. Ele tem poder de reconstruir vidas sentimentais destruídas. Eu tenho orado aqui no domingo, não orei domingo passado, era dia das mães, tinha muita atividade, mas eu tenho orado pela vida sentimental das pessoas e tenho chamado as pessoas lá na frente: quem quer casar? Aí eu falei: quem quer casar? Irmãos, a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Se a Bíblia dissesse que é ruim que o homem viva só, que o homem se case, aliás, é ruim, então não casa. Então não cometa essa loucura. Mas a Bíblia diz que não é bom que você viva só. Se ela diz não é bom é mesmo. Porque coisa gostosa é você ter alguém do seu lado, diferente de você, mas que comunga com você de pensamentos, que partilha com você sonhos, que vai contigo. Eu tenho orado e Deus tem o poder, irmãos, de transformar, de reconstruir sentimentos destruídos. Pessoas que tiveram relações lá atrás,
que machucaram o seu coração, e então diz assim, eu não quero mais saber de casamento, não quero mais saber de namorado, não quero mais saber de marido, não quero mais saber de nada. Deus tem o poder de transformar tudo isso, pelo poder do Evangelho. Deus tem o poder de transformar vidas ministeriais. Diáconos, pastores presentes entre nós, que acharam que os seus ministérios tinham acabado, que não pode mais fazer nada, não vai mais fazer nada. Deus pode chamar de volta e reconstruir a sua vida ministerial, meu irmão. O que o Evangelho faz com uma pessoa que se submete ao poder dele? A autoridade do Evangelho, ele refaz a esperança perdida. Diga comigo, o Evangelho. Com a mão direita erguida, se você desejar, diga, o Evangelho de Jesus refaz a esperança que se perdeu. Se talvez você tenha perdido a sua esperança, o poder do Evangelho é capaz de refazer, de reconstruir e de renovar. Lembra do coxo de Atos 3? Quem dava esperança para aquele rapaz? Todos os dias a Bíblia diz que ele ia para a porta do templo chamado Formosa e esmolava. Qual a esperança dele? De que alguém pudesse dar uma esmola para ele naquele dia, no outro dia, no outro dia. Mas teve alguém que um dia disse para ele, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, Deus tem um poder de refazer a nossa esperança. O paralítico de João capítulo 5, aquele paralítico em que Jesus, conta-se a história de que 37 anos, 37 anos? 38, um ano a mais, né? 38 anos esperando que alguém pudesse colocá-lo próximo ao tanque, quando a água estava sendo movimentada, e ninguém. Quanto tempo eu esperei? Chegou a minha vez. Mas Jesus chegou, e ele refez a esperança daquele homem. Deus tem o poder de refazer as nossas esperanças nessa noite, de renovar a nossa esperança daquilo que está morto, sentimentalmente, profissionalmente, ministerialmente. Deus tem o poder de refazer. Veja o exemplo do Antigo Testamento, como é que Deus trabalhava. O que tinha esperança? Qual era a esperança de Noemi? A esperança de Noemi era o marido, eram os 2 filhos. A esperança de Noemi era ter alguém do seu lado que dava garantia para a sua vida. Aí o marido morre. Qual a esperança dela agora? Os 2 filhos que poderiam cuidar dela. O que acontece com os 2 filhos? 2 filhos morrem. Qual a esperança de Noemi agora? Nenhuma. A esperança dela agora era esperar os dias da sua morte e ser sepultada. Mas, irmãos, aquela mulher renovou a sua esperança quando ela encontrou alguém cheia de fé. E ela olha para um Deus Todo-Poderoso, e Deus Todo-Poderoso refaz, e a sua história, que termina com a morte no casamento, começa com a morte no casamento, e termina com outro casamento, e depois um nascimento, que deixou para a história um legado, irmãos. Deus tem o poder de refazer a nossa esperança perdida. Esse é o poder do Evangelho de Jesus, irmãos. E por fim, ele traz um verdadeiro significado. O Evangelho traz aquele significado que para a gente, lá atrás, era o padrão de vida, mas o verdadeiro padrão de vida é estabelecido pelo Evangelho em nossa vida, porque ele transforma a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão do mundo é transformada pelo poder do Evangelho. Aquilo que para mim era importante, hoje para mim não é mais nada, é refúgio, é lixo, irmãos, é nada diante da sublimidade daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu era muito apegado a coisas, eu era muito apegado a dinheiro. A última coisa que se converteu em mim foi o meu bolso. No dia da oferta, na hora da oferta, a primeira coisa que eu queria fazer era beber água. Dava uma sede, dava vontade de ir no banheiro na hora do dízimo das ofertas. Quando eu descobri, irmãos, que a maior fonte de bênção na nossa vida é quando semeamos, Deus mudou meu coração. Capítulo 4 de João, olha o que aconteceu com esta mulher. Esse último personagem que eu vou aplicar para os irmãos aqui. João capítulo 4, por favor. E eu queria orar exatamente por essas coisas hoje. Para a gente sair daqui cobertos de oração.
versículo 28, 29 do capítulo 4, e depois você vai lá para o 39, depois você vai para o 42 também. Ele trouxe um verdadeiro significado para aquela mulher chamada samaritana. Versículos 28, vai dizer assim: quanto a mulher, leia, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, disse o quê? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com ele. Versículos 39 até o 42 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos, ter com Jesus, diz o texto, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, o quê? Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Deus trouxe um significado para a vida daquela mulher. Ele ressignificou a vida dela. Irmãos, o Evangelho tem esse poder. De uma mulher que estava à margem da sociedade, e essa mulher agora é uma evangelista do Senhor. Essa mulher agora é uma proclamadora do Evangelho de Cristo. No Antigo Testamento, a autoridade era a lei. No Novo Testamento, a autoridade é o Evangelho. E quem se submete ao Evangelho de Cristo recebe essas bênçãos da parte dele. Ele remonta uma vida destruída pelo pecado, ele refaz a esperança perdida, ele traz um significado verdadeiro, o que é a vida. Que nessa noite o Senhor nos abençoe, e que coloque em nosso coração que não existe nada mais importante para nós do que a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. No domingo, eu vou pregar sobre a Epístola a Judas, ou a Epístola de Judas. Como, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, perigoso, cheio de artimanhas, cheio de sutilezas. Eu falei no domingo retrasado, e eu tive um outro testemunho triste. O testemunho que um amigo da minha filha foi induzido por ela. Vai numa igreja, ela, vou lá na igreja do seu pai. Não vai não, você não vai gostar. Ela disse, não vai lá porque você não vai gostar. Ela, por quê? As nossas músicas não são as músicas que você já um dia foi naquela igreja, que ele gostou e falou com ela qual foi a igreja que ele foi. Ele não vai tocar essas músicas lá. Pela segunda razão, que você não deve ir, porque lá não tem aquela fumaça. E não tem aquelas luzes, e a igreja lá é branca, não é preta. Irmãos, desculpe me falar isso, mas foi o testemunho. Aí ele vai nessa igreja, numa igreja, e ele diz que saiu de lá tão impactado com o que viu, que ele quis tatuar Jesus Cristo no braço. O efeito da mensagem do evangelho pregada lá, na vida dele, não transformou a mente dele. Irmãos, o evangelho precisa chegar à nossa mente e causar um impacto total. Chegar ao ponto de falar assim, você que fumava não fuma mais, você que roubava não rouba mais, você que se prostituía não se prostitui mais. Isso tem que trazer um impacto em nossa vida e nos levar a mudar de vida. Se o evangelho pregado a nós é recebido por nós e a gente não muda, então o evangelho não chegou ao nosso coração. Só chegou aqui, os ouvidos, mas não chegou à mente, não transformou. Aí o testemunho que eu ouvi semana passada, foi no próprio gabinete com essa família, que um determinado jovem foi a uma igreja, e quando ele chegou ali, ele disse assim, é aqui que eu quero ficar, porque é aqui que eu me sinto bem. Aqui tem uma coisa que se assemelha muito com aquilo que eu sempre gostei de dançar. Quantos aqui gostavam de dançar? Nossa, tem opção de santo aqui. Alexandre aqui era pecador de mão cheia. Gostava do estradão. Estradão não, Alexandre? Signo, não é? Signo aqui. É o estradão. O estradão, a gente se barrava lá no estradão.
Eu ia com a roupa do Michael Jackson, irmãos. Coisa horrível. Imagem do cão, coisa horrível. E detalhe, eu tinha sapatilha dele. Aquela sapatilha do Michael Jackson, aquela jaqueta preta com vermelha. É a imagem do diabo mesmo, coisa horrível. Onde eu estava? Ele foi e falou, eu sempre gostei de dançar. E quando eu entrei na igreja, eu me senti exatamente onde eu sempre gostei de estar, que é no baile. Irmãos, a gente de vez em quando aqui toca uma musiquinha que a gente gosta de dar uma mexidinha no corpo, que ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, a gente gosta de dar uma mexidinha no corpo, mas isso aqui não é baile. Isso aqui não pode parecer com baile. Teve uma vez que o Jonatas e o Rômulo precisaram colocar uma fumaça ali, aí pediram ao bispo, o bispo ficou meio assim, mas aceitou. Quando aquela fumaça começou a subir, o bispo começou a olhar para aquilo, porque não é comum, mas de vez em quando usa lá para fazer algo específico. Não estou criticando, irmãos, esses lugares estão aí, Deus tem usado essas pessoas para pregar o evangelho para salvar alguns. Mas deixa eu falar, o evangelho, se ele não transformar a mente, em vão as pessoas entram na igreja para ouvir um evangelho que não desce para o coração e não sobe para a mente, só passa pelos ouvidos. O evangelho tem que produzir transformação na nossa vida. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, que a palavra do Senhor seja a maior autoridade para a nossa vida. Respeitamos pastores, nosso bispo, mas a Tua palavra é a autoridade maior da nossa vida. No Antigo Testamento temos o exemplo de uma família, Senhor, que o próprio Jeremias tentou convencê-los, segundo a ordem divina, a fazerem coisas que os seus pais lhe ensinaram a não fazer. E aqueles homens provaram que eles eram obedientes à voz dos seus pais, enquanto o povo de Deus estava se rebelando e adorando outros deuses. Senhor, nos ajude a colocar esta palavra como a maior autoridade para a nossa vida. E mesmo que anjos de luz, mesmo que homens cheios, segundo eles, do Espírito Santo, possam vir tentar nos convencer do contrário do que está escrito, Senhor, que os nossos corações sejam blindados e fechados para não obedecermos, senão a palavra de Deus, a Tua palavra. Senhor, e o Evangelho de Cristo seja o que venha a ser pregado e que venha trazer o impacto de transformação na nossa vida. Eu oro nesta noite pedindo isso, Senhor, e quero orar por pessoas que estão com a sua esperança desfalecida, perderam completamente a esperança, e que o poder da Tua palavra pode renovar essa esperança nesta noite. Pai, em nome de Jesus, renova a esperança dos Teus filhos nesta noite aqui. Esperança de que pode ter um casamento feliz, esperança de que possa ter um lar de paz, esperança de que possa ter, ó Deus, uma família reunida na Tua casa, mas estão hoje todos dispersos, longe um do outro. Pai, renova a esperança, refaz sentimentos nessa noite aqui pelo poder da Tua palavra, pelo Espírito que está presente neste lugar, em o nome de Jesus, Senhor. Põe a mão no ombro de alguém que está próximo a você, põe a mão no ombro de alguém e ore por essa pessoa. Peça ao Senhor, Pai, renova a sua esperança, renova seus sentimentos, sua vida sentimental, sua vida profissional, sua vida ministerial. Em nome do Senhor, meu Deus, Tu tens poder, assim como o Senhor fez com aquele coxo de Atos 3, como o Senhor fez com o paralítico, Senhor, de João 5, Senhor, como o Senhor fez com a samaritana de João 4, como o Senhor fez com Bartimeu, com Zaqueu, como o Senhor fez com Noemi, como o Senhor fez com tantos homens, Senhor, em que o pecado destruiu sua vida, como Paulo, Senhor, que estavam, Senhor, no fundo do poço, e quando ouviram o poder do Evangelho, quando ouviram o Evangelho de Cristo, esses homens tiveram suas vidas, Senhor, transformadas.
A verdadeira transformação aconteceu porque eles abriram o coração para o Evangelho. E que nesta noite, Senhor, a todos que estão nos ouvindo, que ainda estejam com seus corações endurecidos, possam abrir o coração para o Evangelho do Senhor e terem as bênçãos que nós acabamos de falar nesta noite. Nós abençoamos a vida uns dos outros e fazemos isso em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.